o Espiritismo, os ensinamentos e exemplos de Jesus se tornam acessíveis, claros, passíveis de serem compreendidos e vivenciados. Com o Espiritismo, completa-se o ciclo de educação do espírito humano para sua plena realização, conduzindo ao entendimento de que cabe a ele a responsabilidade pelos próprios atos e ações. Que o bem é acessível a todos nós e que o mal é um estado temporário do espírito ainda imaturo. Que as leis divinas em sua consciência aguardam o seu despertamento em plenitude, fruto do próprio trabalho e do exercício do amor exemplificado por Jesus para conduzi-lo a planos mais elevados do espírito. O cristianismo, esta é uma frase agora de Herculano Pires. O cristianismo não é uma religião, é uma doutrina do conhecimento que fornece elementos para muitas religiões. A finalidade do cristianismo não é a salvação da alma após a morte, mas a sua salvação aqui mesmo na terra. Mais um pequeno trecho de Pires. E é Jesus, o ser por excelência, equivocadamente transformado em divindade mitológica, desfigurado pelos hábitos e costumes culturais, pela incompreensão humana, pelo processo construtivo teológico, quem retorne em espírito e verdade, contemplando a humanidade com a doutrina de luz, o espiritismo, que anula a sua multiface divina e nos mostra como aquele que vive em essência, pois o seu é o modelo evolutivo que toda a humanidade um dia alcançará. Acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. A palavra de Jesus, cercada de véus obscuros e perdida num tempo mítico, é redimensionada com o Espiritismo para a construção dos verdadeiros valores do Espírito. Pouco compreendíamos, hoje muito sabemos. E por saber, persiste a responsabilidade pelos nossos próprios atos, palavras e atitudes. A palavra de Jesus se torna clara, objetiva, amiga, plena de sabedoria nesse sentido. Com as aulas dos grupos de estudos avançados do Ver e de Filosofia Espírita, que são especiais e ricas de conteúdos reveladores de particularidades da convivência de Jesus junto aos seus apóstolos, com esses escritores que nós já pontuamos aqui, sabemos que o Espiritismo é um extenso manancial, não só de informações fidedignas trazidas pelos espíritos pesquisadores e estudiosos da historicidade cristã, mas também situa a mediunidade, já consagrada pelo Espiritismo, como um dos mais fiéis instrumentos de pesquisa acerca de fatos ocorridos no passado. Já pensaram se nós um dia, visitando um país bem mais antigo do que o Brasil, porque o Brasil é um país muito jovem, não é? Então, digamos, lá no Fórum Romano, na Grécia Antiga, um médium, eu esqueci o nome daquele médium que toca nos objetos e sabe e entra na faixa psíquica, psicometria, exatamente, não é? Andando por essas ruínas de civilizações antigas e tocando e vivenciando aquela história que aconteceu ali. Já pensou que maravilha? Se nos dedicássemos mais à mediunidade, mais seriamente, a história seria mudada. Não é? Porque a história é escrita por pessoas humanas, são falhas, falíveis. Né? E muitas vezes a história está a serviço do Estado. Né? Os historiadores estão a serviço do Estado. Então, com a mediunidade de psicometria, a história seria reescrita, tal como os espíritos trouxeram através da mediunidade lúcida do Chico Xavier, por exemplo, que trouxe para nós mensagens belíssimas, não é? A Joana de Ângeles e Amélia Rodrigues, através da psicografia do Divaldo Franco, não é assim? Então, acentue-se o fato de que os médiuns envolvidos nessa fase do espiritismo traziam consigo o selo da fidelidade à mediunidade espírita, a ética em sua essência. Dia virá em que a mediunidade equilibrada pelo senso moral, altamente desenvolvido, desvelará à humanidade os conteúdos da sua própria história, sem interpretações nem interpolações de ordem política ou dogmática. A mediunidade espírita, quando fruto do estudo, da análise criteriosa, do despojamento de interesses subalternos, pode tornar-se um poderoso elemento revelador das questões universais ocorridas no passado,
explicando o presente e criando possibilidade de discernimento quanto ao futuro humano, sem dúvida nenhuma, né? Os fatos da vida de Jesus através da mediunidade espírita, portanto, nos trazem um retrato fidedigno à vida que realmente Jesus teve entre os apóstolos, como, por exemplo, o livro psicografado pelo Chico, Espírito Emmanuel, Paulo Estevão, que é um clássico, né? E que veio complementar os Atos dos Apóstolos, né? A mediunidade com o espiritismo inaugura uma nova era, a do intercâmbio de seres humanos viventes em dimensões aparentemente opostas. O vazio da morte deixa de existir. Descobre-se a vida intensa que existe fora das nossas percepções sensoriais. O mundo das ideias platônico passa a ter consistência. Todos os habitantes da caverna, mito da caverna que eu me refiro, saem em busca da verdade e esta já não mais causa temor. Continuamos a viver com toda a bagagem das nossas realizações ou lastros de dor. Coube ao Espiritismo criar as ferramentas para a desmitificação da mediunidade, dos espíritos comunicantes, onde todos temporariamente habitam. Desvendou-se o mundo espiritual. Podemos conhecer, podemos nos libertar.